Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Eduardo Souza, eu sou professor de Direito Administrativo e no programa de hoje nós vamos tratar de um tema fundamental para os exames da OAB na área do Direito Administrativo. Como você sabe, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia. Hoje, vamos tratar sobre a responsabilidade civil do Estado. Será que o Estado, quando causa danos nos cidadãos, é obrigado a indenizar por estes danos? Vamos ver no programa de hoje. O segundo bloco do programa, nós temos o quadro Pergunte ao Professor. Esta é a oportunidade que o público tem de participar do programa. Neste bloco, respondemos as principais dúvidas do público a respeito do tema do dia. E no último e derradeiro bloco, o X da questão. O X da questão são os testes, é a comprovação na prática de tudo o que vimos nos 2 primeiros blocos. Vamos responder, neste bloco, 2 questões da OAB. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a responsabilidade civil do Estado, sobre o dever do Estado de indenizar pelos danos que causa, fique conosco no nosso programa. Já começamos com o primeiro bloco do nosso programa. Temos agora o tema do dia. Hoje vamos tratar do importantíssimo tema do direito administrativo. Um tema que reiteradamente aparece nas provas de exames, não só da OAB, como também dos concursos públicos. Estou falando da responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil, que é o dever do Estado de indenizar pelos danos que causar aos particulares. Então, para a gente começar bem esse tema do dia, vamos começar, obviamente, fazendo um conceito de responsabilidade civil. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, prepare a sua anotação, que eu vou te passar aqui um conceito bem resumidinho de responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil é a obrigação imposta ao Estado de indenizar os danos que causar aos particulares. Este dever de indenizar, ele se dá tanto em relação às ações do Estado, como também em relação às omissões do Estado. Este dever de indenizar também aparece em relação às ações que o Estado faz lícitas ou em relação às ações que o Estado faz ilícitas. Então, só para confirmar e concretizar o conceito, responsabilidade civil do Estado significa, então, o dever que o Estado tem de indenizar os particulares quando lhes causar danos. Ótimo. Entendi, professor. Então, se o Estado, numa ação dele, na prestação de um serviço público, por exemplo, o Estado presta serviço de transporte coletivo, por exemplo, se ele, o motorista do Estado, da empresa municipal de ônibus, se bater num carro do cidadão e lhe causar danos, então o Estado está obrigado a indenizar por esses danos causados. É isso, professor? É exatamente isso. E tem mais um detalhe. É óbvio que o Estado está obrigado a indenizar, e ele está obrigado a indenizar não só por ações, ele também está obrigado a indenizar muitas vezes quando ele se omite na prestação de um serviço. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que o Estado não esteja cuidando das ruas da cidade. Então, vamos imaginar que o Estado, consciente que várias bocas de lobos, aquelas saídas de esgoto que ficam no meio da via pública, elas estejam destampadas. Vamos imaginar que o Estado tem essa consciência e o serviço público que deveria tapar essas bocas de lobos acabam não realizando esse serviço, e o particular passa com o seu carro
em cima justamente desse buraco e acaba danificando o seu carro. Neste caso, o Estado, consciente que devia prestar o serviço público e não prestou o serviço público, também será obrigado, portanto, a indenizar pelos prejuízos causados. Então, o Estado ele pode ser obrigado a indenizar tanto por uma ação como também por uma omissão, quando ele deveria ter prestado o serviço público, consciente do problema, deveria ter prestado o serviço público e não o fez. Então, quando o Estado causa danos ao particular, seja por ação, seja por omissão, ele está obrigado a indenizar. E tem mais um detalhe, o Estado também está obrigado a indenizar, seja por atos lícitos que ele pratica, seja por atos ilícitos. Eu gosto muito de dar exemplos para clarificar o entendimento e os conceitos jurídicos, mas aqui eu vou fazer um conceitozinho entre ato lícito e ato ilícito. Primeiro um conceito formal, depois a gente vai para o exemplo para concretizar na prática o entendimento disso. O Estado é obrigado a indenizar quando pratica um ato lícito. O que significa isso? Significa mesmo quando ele pratica um ato que está em perfeita sintonia, em perfeita consonância com as regras jurídicas, mesmo assim, quando ele causa danos, ele é obrigado a indenizar. O Estado é obrigado a indenizar mesmo quando pratica ato lícito, ou seja, em consonância com as normas jurídicas, e em virtude desse ato, mesmo que esteja em consonância com as normas jurídicas, ele também é obrigado a indenizar. E o Estado também é obrigado a indenizar, e aí essa responsabilidade se iguala ao particular quando ele pratica um ato ilícito. Ou seja, o ato ilícito aqui, gente, não se pode confundir. Ato ilícito não é quando se desrespeita somente lei penal. Ato ilícito é quando se desrespeita qualquer legislação. Qualquer lei que você desrespeitar, seja o Código Civil, seja uma lei administrativa, você está praticando um ato ilícito, ou seja, você está realizando, eu digo, o Estado está realizando um ato que desrespeita o direito como um todo, e isto é ato ilícito. A pessoa que bate no carro, geralmente que bate na traseira do veículo da frente, ela está errada. Por quê? Porque ela cometeu um ato ilícito. Que lei que ela desrespeitou, professor? Que lei que ela desrespeitou, Eduardo? Ela desrespeitou o Código Brasileiro de Trânsito. Porque lá no Código Brasileiro de Trânsito está dito que o carro de trás precisa respeitar uma distância do carro da frente suficiente para que não venha colidir caso o carro da frente venha frear. Pronto. Como ele não respeitou, quem bate atrás, via de regra, a não sei que o carro esteja dando ré, né? Mas quem bate atrás, via de regra, comete um ato ilícito, é culpado pelo dano e é obrigado a indenizar. Portanto, o Estado é obrigado a indenizar por ato lícito e ilícito. Por ato lícito, eu vou exemplificar aqui já para aclarar de uma vez por todas e a gente não ficar no mistério. Vamos imaginar uma situação concreta. Vamos imaginar o calçamento, ou melhor, a construção do passeio na porta de sua casa. O Estado está obrigado a construir e conservar o passeio público? Sim, certeza absoluta. Esta é uma obrigação do Estado. Este nada mais é do que um dos serviços que o Estado está obrigado a prestar. Ele vai lá e refaz o passeio público que está na porta da sua casa. Refaz o passeio público. Ótimo. O Estado fez um ato ilícito? Não. O Estado fez um ato lícito, um ato legal, de acordo com as normas da administração pública. Porém, ele deixou um degrau na calçada muito alta e o seu carro não consegue mais entrar na garagem. Você não consegue colocar o carro na garagem e pode até danificar o seu carro se você tentar fazer isso. Ou seja, o Estado praticou um ato lícito? Praticou, mas ele lhe causou um dano porque você não consegue mais usar a sua garagem? Ele causou um dano, um prejuízo ao livre acesso à sua propriedade? Sim, lhe causou. Então o Estado é obrigado a indenizar,
mesmo quando realizam um ato lícito. O ilícito não precisa nem ir muito longe. É óbvio que o Estado está obrigado a indenizar quando pratica atos ilícitos. Vamos imaginar um carro oficial. A pessoa do servidor público que dirige o carro oficial está lá dirigindo o carro oficial e resolve passar na frente de um bar e paquerar as menininhas, por exemplo, que estão ali naquele bar tomando uma cervejinha. Ele com o carro oficial, dentro do carro oficial, no horário de expediente, paquerando as menininhas. E aí, nesse ato de paquera, ele se distrai e não presta atenção no trânsito e passa no semáforo vermelho. Ou seja, carro oficial realizando uma ilegalidade, passando no semáforo vermelho, ato ilícito e batendo no carro do cidadão, é óbvio que o Estado está obrigado a indenizar. E esta obrigação decorre de uma infração. Ele passou no semáforo vermelho. Então, o Estado está obrigado a indenizar em ambos os casos quando causa dano. Tanto quando faz a coisa certa e causa dano, tem que indenizar. Quanto quando faz a coisa errada, também tem que indenizar. Essa é a responsabilidade civil do Estado. Mas, professor, por que ela é tão agressiva? Por que essa responsabilidade civil ela é tão agressiva, tão forte, que obriga o Estado a indenizar tanto por atos lícitos, como por atos ilícitos, tanto por ações quanto por omissões? Por que ela é assim tão forte, professor? Porque essa responsabilidade civil do Estado não é regida pela mesma norma que regula o particular. A norma que regula o Estado é uma norma diferente, a gente sabe. O regime jurídico que se aplica ao particular é aquele regime do Código Civil, é aquele regime que toma por base o princípio da igualdade, que toma por base a liberdade de negociação, que toma por base a ampla liberdade de negociação. Esse é o direito privado, esse direito não se aplica ao Estado. O Estado não é regido por normas de direito privado. O Estado é regido por normas especiais, são as normas de direito público. Neste caso da responsabilidade civil, o Estado é regido pela Constituição Federal. Portanto, mesmo chamando responsabilidade civil o Instituto, ele não é regulado pelo Código Civil. Por se tratar do Estado, ele é regulado pela lei maior do nosso país. É a lei mais forte, é a Constituição Federal. E por ser regido pela Constituição Federal, a Constituição impõe um regramento mais rígido ao Estado, mais severo ao Estado. Por quê? Porque a atividade estatal, por si só, é de uma natureza que pode causar danos e é de uma natureza perigosa, porque trata com a população em geral e não apenas com relações individuais. A norma constitucional que regula a responsabilidade civil do Estado, meus amigos e minhas amigas, é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Professor, você sabe de cabeça o dispositivo? Eu sei praticamente o dispositivo inteiro, eu só não vou me comprometer com as vírgulas e alguma palavrinha aqui ou ali. O que diz o dispositivo, professor? Diz o seguinte, diz assim, ó, Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa do agente que causou o dano. Este é o dispositivo constitucional. O que esse dispositivo traz? Então eu vou fazer uma divisão. Ele traz, em primeiro lugar, ele identifica quem é regido por esse dispositivo. Quem sofre a regulação por esse dispositivo e não pelo Código Civil. Ele já traz logo de cara, ele diz lá, são as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Pronto, ele identificou exatamente
quem responde nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal e não responde segundo o Código Civil. Mas quem são, professor? As pessoas jurídicas de direito público. Quem são? Me dê os nomes, porque eu quero acertar nas provas, exames e concursos e também eu quero ter esse conhecimento para que, caso ocorra um evento desse comigo, eu saiba para quem recorrer, se vale a pena entrar no judiciário, se não vale, ou se eu vou exercer meu direito, se eu não vou exercer. Então, quem são as pessoas jurídicas de direito público? As pessoas jurídicas de direito público são os entes federados. Estou falando da União Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em primeiro lugar, então, quem são, professor? As pessoas jurídicas de direito público. Em primeiro lugar, os entes federados. União, estados, Distrito Federal, municípios. E algumas entidades que compõem a chamada administração indireta. Quem são elas? Quem são, professor? Estou falando das autarquias, estou falando das agências, sejam elas reguladoras ou executivas, e estou falando das associações públicas. Quem são mesmo as associações, professor? As associações são os consórcios que se constituem em pessoas jurídicas de direito público. Os consórcios públicos que se constituem em pessoas jurídicas de direito público. Essas, portanto, são as pessoas jurídicas de direito público. Mas o dispositivo não acaba aí não, ele fala assim, também serão reguladas por esse dispositivo as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Quem são essas? As pessoas jurídicas de direito privado são as fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado, mas prestam serviços sociais, serviços públicos. As empresas públicas e sociedades de economia mista, não todas, só quando estiverem prestando serviços públicos. Então, um grande exemplo é o metrô. O metrô é uma empresa estatal que presta serviços públicos, então empresa pública e sociedade de economia mista. Quando prestadoras de serviços públicos, detalhe importante, quando exploradora de atividade econômica é Código Civil. Por exemplo, a Petrobras. O que faz a Petrobras? Vende combustível, vende lubrificante, vende derivados de petróleo, vende roupa de petróleo. Pronto. Então, a Petrobras, ela explora atividade econômica, ela vende gasolina. Vender gasolina não é serviço público, é atividade econômica. Então, para ela se aplica Código Civil. Vamos rememorar? Pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos. Eu já relacionei as fundações governamentais, a empresa pública, a sociedade de economia mista, quando prestadora de serviço público, e quem mais? O concessionário permissionário de serviço público. Pronto, são esses. Concessionário permissionário de serviço público são as pessoas jurídicas de direito privado de que se refere o dispositivo artigo 37, parágrafo 6º. Ótimo. Ô professor, continua. Então, essas pessoas que eu acabei de identificar, quando causarem danos a terceiros, devem indenizar. O que significa devem indenizar? Significa, gente, que é uma responsabilidade que não exige a prova, a comprovação da culpa do agente público ao causar o dano. Basta provar que houve um dano, basta provar que tem nexo com o Estado, essa materialidade por si só, sem precisar provar de culpa. Por que não precisa provar de culpa? Porque o Estado responde tanto por atos lícitos como ilícitos, então não importa a culpa. Basta esses dois itens, nexo com o Estado, com a atividade estatal e dano, que já nasce a obrigação de indenizar. O que isso significa, professor? Significa que essa responsabilidade ela é objetiva. Essa responsabilidade, ela não precisa demonstrar a culpa do sujeito, ou seja, não importa se o sujeito, agente público que causou o dano, agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Não importa, porque a responsabilidade do Estado, ela é objetiva.
Perfeito, professor. Esta, então, portanto, é a diferença entre o regime que se aplica ao Estado e o regime que se aplica ao cidadão? Exatamente isso. No Código Civil, a responsabilidade que está lá é subjetiva. Então, para nascer a obrigação de um cidadão indenizar o outro, relação particular, direito privado, para nascer a obrigação de um cidadão indenizar o outro, o que sofreu o dano tem que provar 3 itens, 3 requisitos. Quais? Que sofreu um dano, que tem nexo com a pessoa que fez o dano, e terceiro item, que a pessoa que cometeu o evento danoso, ela agiu com culpa, ou seja, o sujeito descumpriu norma jurídica, foi imprudente, foi imperito ou foi negligente com a norma jurídica. Quando ela prova isso, nasce a obrigação do particular indenizar. Nós chamamos isso de responsabilidade subjetiva, porque precisa provar a culpa do sujeito. No Estado, não precisa provar a culpa do agente público que causou o dano, basta provar a materialidade, dano e o nexo causal com o Estado. Provando esses 2 requisitos, já nasce a obrigação do Estado de indenizar o particular. Por isso, chamamos essa responsabilidade de responsabilidade objetiva. Apenas para fechar, vou ressaltar um detalhezinho importante aqui, tá? Quando o Estado causa danos, mas não em virtude de suas ações, a responsabilidade deixa de ser objetiva e passa a ser, sim, subjetiva, mas uma subjetiva especial. Ou seja, quando o Estado não tapa o buraco, quando o Estado não presta o serviço para desentupir o esgoto e assim não causar enchentes, quando o Estado não poda a árvore causa danos e assim por diante, quando o Estado não faz o serviço público, ele está agindo em omissão, ele está se omitindo. A simples omissão por si só não responsabiliza o Estado, não responsabiliza o Estado. Quando o Estado age em omissão, o particular tem que provar o dano, o nexo causal e a falha do serviço público, ou seja, ele tem que mostrar que o Estado tinha consciência de que aquilo estava com problema e não prestou o serviço público. Ou seja, tem que estar claro que a pessoa chegou no hospital e não foi atendida e morreu ali no corredor. Aí nasce a responsabilidade por omissão do Estado. Tem que mostrar que o serviço público falhou. Quando o particular mostra que o serviço público falhou, o Estado está, mesmo em omissão, obrigado a indenizar. Mas em omissão, eu lembro, o Estado não tem responsabilidade objetiva, ele tem responsabilidade subjetiva, porque cabe ao particular provar que o serviço público falhou, que tinha consciência que tinha que agir, porém não agiu em tempo. Gente, acho que conseguimos abordar com plenitude o título Responsabilidade Civil. Tenho certeza que o público vai aprofundar ainda mais. Então, fique conosco para saber um pouco mais sobre responsabilidade civil no próximo bloco do nosso programa. Já voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa. E esse bloco é um bloco especial, porque neste bloco você que nos assiste aí também pode participar do programa. É o bloco Pergunte ao Professor. Neste bloco, portanto, você pode mandar as suas dúvidas. Com certeza, essas dúvidas vão ser analisadas, vão chegar até os professores e os professores vão inserir num próximo programa futuro. Logo, se você então quer participar e esclarecer a sua dúvida jurídica, você pode mandar esta dúvida para o nosso e-mail. Anote o nosso e-mail, é provafinal@aesapar.com.br. Agora, não podemos mais perder tempo, temos que responder 5 perguntas do público. Então, vou aproveitar e já chamar a primeira pergunta. Pode soltar. Qual é o prazo prescricional de responsabilidade civil do Estado? Essa pergunta é uma pergunta fundamental. E por que é uma pergunta fundamental? Porque essa pergunta, senhoras e senhores, eu posso aqui afirmar categoricamente
que já vi, só nos exames da OAB, mais de 10 vezes. Nas provas de concurso, então, como são muitas provas, eu já tive a oportunidade de corrigir, ou de observar e de passar em sala de aula, muitas vezes, essa questão do prazo prescricional. Portanto, o prazo prescricional na responsabilidade civil é nada mais, nada menos do que fundamental para você que deseja se arriscar ao concurso ou ao exame da OAB. Veja, antes de te dar qual é o prazo prescricional, eu vou te dar um motivo pelo qual essa pergunta é fundamental e o motivo pelo qual os examinadores sempre a colocam nos seus exames e nos concursos públicos. Eles fazem isso justamente por conta daquela separação que eu disse entre direito privado e direito público. Nós sabemos que o Estado não é regido pela mesma norma do privado. Então, o prazo prescricional que se aplica ao privado é diferente ao prazo prescricional que se aplica ao Estado. Por quê, professor? Porque as leis são distintas. As leis são distintas. No direito privado, quem regula é o Código Civil, ele regula as relações individuais. No público, quem regula é a Constituição Federal e algumas leis especiais, leis infraconstitucionais, mas de direito público. Normas que carregam com ela dois princípios fundamentais. Um princípio é o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o outro princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração. É óbvio que, no caso da responsabilidade civil do Estado, o princípio forte não é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, não. O princípio forte é que o Estado não pode castigar o administrado, ou seja, o interesse público advoga em favor do particular neste caso. O particular que coloca toda a sua confiança no serviço público, ele não pode sofrer danos em virtude dessa ação, porque o Estado tem que ser zeloso com ele, tem que cuidar bem do seu cidadão. O Estado tem o dever de não causar danos ao seu cidadão. Muito pelo contrário, o cidadão ele tem que ser premiado pelo Estado. Por isso que a responsabilidade do Estado é mais severa do que a responsabilidade do privado. O privado, ele sofre uma responsabilização civil mais branda. O Estado, não. O Estado, ele sofre uma responsabilização mais intensa, mais gravosa. Por isso, o prazo prescricional do Estado é maior do que o do particular. Ou seja, o particular tem mais tempo para ingressar com uma ação contra o Estado para se ver ressarcido do dano causado por ele. O particular, ele tem 3 anos, essa é a regra do Código Civil, a administração tem 5 anos. O prazo prescricional, cuidado, o prazo prescricional que o Estado, ele fica obrigado a indenizar, ou seja, o tempo que o particular pode cobrar o Estado pelo dano é de 5 anos, é um prazo de 5 anos. O prazo é maior do que o prazo do privado, que são apenas 3 aninhos. Eu acho que essa pergunta nós conseguimos matar. Vamos, na sequência, já para a próxima pergunta? Por favor, pode soltar a próxima. Como se dá a responsabilidade do concessionário do serviço público? Essa também é uma pergunta especial. Essa é uma pergunta especial. É que não é que vai parecer assim, todas as perguntas, né, são especiais, professor. Não, não é isso. Não é isso, é porque quem assiste o nosso programa é um público que vai e faz concursos. Então ele sabe o que cai, ele sabe o que está nas provas, ele está estudando, ele está vendo o que é debatido nesses exames, tá? Essa pergunta é fundamental e ela se faz fundamental também por um outro motivo, porque responsabilidade civil é um tema pequeno, mas é um tema muito exigido.
Então, todos os detalhes desse tema pequeno são exigidos nessas provas. O ponto importante é assim, o concessionário, quem é o concessionário? Ele geralmente é uma empresa privada, do particular, que ganhou a licitação e assinou um contrato com o Estado para prestar o serviço no lugar do Estado. Esse é o concessionário de serviço público. Então, nós temos as rodovias do país. Então, uma empresa privada vai lá e vai para a licitação, consagra-se vencedor, assina o contrato e passa no lugar do Estado a administrar a rodovia, a cuidar da rodovia, a reformar esta rodovia, a deixar a rodovia perfeita, em perfeita condição de segurança, e em troca disso ela cobra o pedágio. Além dessas, tem as PPPs, que são as parcerias públicos-privadas, são concessões também. Então, a concessionária de serviço público, quando ela assume o papel do Estado, ela assume o risco pela execução do serviço público. Se ela assume o risco pela execução do serviço público, a responsabilidade da concessionária é igualzinha à do Estado. É igualzinha do Estado. Ou seja, ela é regulada pelo artigo 37, parágrafo 6º, portanto, não se aplica a ela o Código Civil. O que se aplica a ela, professor? Se aplica a responsabilidade objetiva e não a subjetiva. Ou seja, para nascer a obrigação de uma concessionária indenizar a vítima que sofreu um dano, essa vítima precisa provar somente 2 requisitos. Quais são eles? Dano e nexo com o serviço público. Provou dano e o nexo com o serviço público prestado pela concessionária, acabou. A concessionária está agora obrigada a indenizar o particular. Portanto, a responsabilidade é objetiva. Agora tem um detalhe. Ô professor, eu posso processar a concessionária e também o Estado? Vamos imaginar que a rodovia seja federal. Eu posso processar a concessionária e mais a União Federal? Resposta, não pode. Ah, mas na prática eu já vi. A prática é prática. Lei não é igual prática. Às vezes a prática vai diferente um pouco da lei. E tem juiz que não castiga, que perdoa e deixa. Prática é uma coisa, lei é outra. O que cai nas provas, nos exames, nos concursos? O que cai na OAB, professor? Cai prática ou cai lei? Cai lei. Então vamos para a técnica perfeita. Você não pode processar junto com a concessionária a União. Por quê? Porque não há uma responsabilização solidária entre essas partes. Aí você vai falar, mas professor, a União é a dona da coisa, é a titular da coisa, a titular da rodovia, ela é dona da estrada. Sim, ela é dona da estrada, então não dá para negar que ela não tenha responsabilidade. Ela tem responsabilidade, mas a responsabilidade dela não é solidária. A responsabilidade dela é subsidiária. Ou seja, se a concessionária quebrar, se a concessionária falir, e se a concessionária, portanto, não tiver nenhuma condição de indenizar a vítima, aí sim a vítima pode perseguir o Estado. Pode perseguir, neste caso, a União, nesse caso do exemplo, a União Federal. Somente neste caso, portanto, não pode ser junto. A responsabilidade é subsidiária. Primeiro, a devedora principal. Quem é a devedora principal? É a concessionária. A concessionária demonstrou não ter condições de pagar, aí sim você recorre à União Federal, ao ente político que fez, que concedeu o serviço público. Tudo bem? Ótimo. Respondemos mais essa pergunta. Vamos para a terceira agora. Pode soltar a terceira pergunta. Qual é a regra que se aplica à ação de regresso? Ótima pergunta. Essa pergunta é ótima por conta do seguinte. Muita gente entende que, vamos imaginar aquela situação do semáforo vermelho que passou aquele motorista do carro oficial da administração pública. Então o motorista se distraiu, estava paquerando as menininhas no bar, se distraiu, passou no farol vermelho e bateu o carro oficial no carro do particular, certo?
E o particular ficou furioso. Ficou furioso com toda a razão. Processar o Estado não é a melhor coisa do mundo. Porque processar o Estado, você vai entrar com uma ação judicial, vai ganhar essa ação judicial e no final você vai ficar na fila do precatório. A fila do precatório é um problema nacional. Ótimo. Lógico que o particular falou assim, bom, eu não quero processar o Estado, porque eu não quero ir para o precatório. Tem uma baita de uma ordem aí do precatório, eu vou ficar lá no fim da fila, vai demorar muito tempo para eu conseguir receber. Vou processar o agente público diretamente, já que ele foi culpado. Você pode fazer isso? Não pode, não pode. A ação de regresso é do Estado, ou seja, o Estado ele é obrigado a indenizar a vítima. Depois que ele indenizou a vítima, ele pode entrar com a ação de regresso, mas ele não pode de qualquer maneira. Ele só pode se o agente público que causou o dano agiu de modo ilícito, ou seja, foi culpado pelo acidente, foi culpado pelo dano. Então, se o Estado foi obrigado a indenizar, primeiro requisito, e se o agente público que causou o dano, que o Estado foi condenado por esse dano, agiu com culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia, se somar esses dois requisitos, o Estado entrará com a chamada ação de regresso. Essa ação de regresso de quem é? É do particular? Não é do particular, é do Estado. É do Estado que foi obrigado a indenizar uma vítima, mas que não foi por culpa de uma atividade estatal lícita. Não, foi porque o agente público abusou do poder dele e cometeu o ato ilícito. Então, neste caso, o Estado vai e entra com a ação de regresso e recupera o dinheiro pago ao particular através do agente público, através, muitas vezes até, certo, né, do pagamento do próprio salário dele, do agente público, para indenizar o Estado pelo dano que o Estado teve que pagar sem ter a culpa, sem ser uma atividade lícita estatal. Então, quando o agente público age ilicitamente, ou seja, é culpado pelo dano, ou seja, agiu com negligência, imprudência ou imperícia, o Estado pode entrar com a ação de regresso. Lógico que o Estado só entra com a ação de regresso depois de condenado. Condenado significa ação judicial transitada em julgado. Ok? Ótimo. Finalizamos mais uma, vamos para a próxima. Qual é a diferença entre a responsabilidade civil do Estado e a responsabilidade civil do particular? Essa pergunta, a diferença entre a responsabilidade civil do Estado e a responsabilidade civil do particular, nós já tivemos uma introdução dela no primeiro bloco do programa. Nós vamos aprofundar aqui, né? A diferença tem que ficar muito clara. A diferença é que as leis são distintas. A primeira diferença é a legislação. A responsabilidade civil do Estado é regulada pela lei especial do direito público, que é Constituição Federal, mais normas específicas. Essa é a do público. É a primeira diferença. A segunda diferença é que o particular é regido por Código Civil, que é lei privada, e mais leis especiais também privadas, ou seja, leis que regulam relações individuais. O Estado não. Ele é regulado por uma lei dele, que é a lei que regula relações públicas, relações estatais, relações sociais, relações que abarcam a coletividade em geral. Pronto, essa é a primeira diferença. Qual é o reflexo dessa diferença, professor? O reflexo é que, na responsabilidade civil estatal, a lei trata essa responsabilidade de maneira mais agressiva, ou seja, ela é mais forte, ela é mais intensa, ela é mais gravosa ao Estado. A lei que cuida do particular gera um efeito na responsabilidade civil mais brando, mais tranquilo, mais suave ao particular. Quais são essas diferenças, professor? Vai e especifica. A do Estado, a responsabilidade é objetiva. Não precisa provar a culpa do Estado, basta provar dois requisitos. Dano inexo.
Na responsabilidade privada, essa responsabilidade é subjetiva. Para nascer a obrigação de um privado indenizar, tem que provar 3 itens: dano, nexo e culpa. Culpa, que pode ser nas modalidades negligência, imprudência e imperícia. Então é mais difícil do particular ser obrigado a indenizar outro. O Estado é muito mais fácil. Outra diferença: a responsabilização do Estado perdura por mais tempo, a prescrição se dá em 5 anos. Na privada, perdura por menos tempo. A responsabilização, o direito de entrar com a ação se esgota em 3 anos. Tem um detalhezinho importante. O Estado só vai ser isentado da obrigação de indenizar em 2 casos. Se o Estado provar que a culpa pelo dano não teve a participação dele, que a culpa foi exclusiva da vítima. Se a culpa foi exclusiva da vítima, o Estado não é obrigado a indenizar. Vou dar um exemplo. O cidadão vai no metrô, está descontente da vida e resolve se matar. Pula nos trilhos do metrô e é atropelado pelo trem. Ele pula, ele quis se matar. O Estado vai ser obrigado a indenizar? Não vai ser, se provar a intenção da pessoa se matar. Como é que ele prova isso? Basta ele mostrar as câmeras. Basta ele mostrar: eu fiz a faixinha, eu coloquei o aviso, eu coloquei policiais alertando, não fique perto do trilho, eu coloquei gradinha, eu fiz de tudo. A pessoa vai lá, está no vídeo, pula a gradinha e se joga no trilho do trem e se mata. Pronto. Neste caso ele não vai ser obrigado a indenizar porque foi culpa exclusiva da vítima. Então esse é um caso. Qual o outro caso? Caso fortuito e força maior. Acontece um tsunami. Dá para evitar? Não dá para evitar. Acontece um temporal. Não tinha essa de limpar a calçada. Não era isso. Caiu tanta chuva que não deu para evitar enchente. Não vai ser obrigado a indenizar. Outra coisa, riscos de terceiro. Sai 2 torcidas lá, revoltadas com o jogo de futebol e começam a quebrar tudo. Não dá para o Estado prever futuro. Não dá para o Estado controlar tudo. Quando o evento humano é de uma intensidade não esperada, quando o evento da natureza é de uma intensidade que não dá para se calcular, o Estado não será obrigado a indenizar. Esta é a diferença entre responsabilidade do Estado e responsabilidade do privado. Finalizamos mais essa questão, vamos para a última. Quais são as esferas de responsabilidade dos agentes públicos? Quais são as esferas de responsabilidade dos agentes públicos? Gente, essa pergunta é uma pergunta especial também. Os agentes públicos, eles respondem pelos seus atos em 3 esferas. A esfera civil, que a gente viu bastante aqui neste programa, que é a esfera patrimonial. Ele responde também por seus atos na esfera administrativa. Então, se ele cometer um ato que está em desacordo com as regras da função dele, com as regras que regulamentam o cargo dele, a atividade dele, então ele vai sofrer uma punição administrativa, que pode ser uma suspensão, pode ser uma advertência, pode ser a demissão, pode ser a perda do cargo, pode ser a perda de aposentadoria. Então, se ele cometer um ato infracional com relação às regras de sua função, ele responde na esfera administrativa. E se ele cometer um ato ilícito penal, ele também responde na esfera criminal. Tá? Então ele tem 3 esferas de responsabilidade. Ele tem a civil, que é a patrimonial, ele tem a administrativa, que são relacionadas às infrações funcionais, e ele tem a criminal, que é relacionada à lei penal. Tá? Detalhe importante, elas são independentes, então ele pode ser condenado na civil, absolvido na administrativa e condenado na criminal, pode, ou vice-versa, elas são independentes, tá? Só que tem um detalhe, tem um momento que a esfera penal influencia na administrativa, apenas um momento, e é isso que eu quero destacar. Quando o agente público ele é absolvido na esfera criminal, mas ele não vai ser absolvido por qualquer motivo. Quando ele é absolvido em virtude de ficar constatado na ação penal a inexistência do fato, ou
a ausência de autoria, inexistência do fato, ou ausência de autoria, esta absolvição, ela influencia na administrativa. Então, a absolvição por esses dois motivos, só por estes, influencia na esfera administrativa e o servidor público ele tem que ser absolvido na esfera administrativa. A criminal, portanto, é a única que pode influenciar e ela influencia em qual? Na administrativa. Se foi absolvido na criminal por inexistência do fato ou ausência da autoria, esta absolvição influencia na administrativa e acaba com a punição administrativa. Gente, nós estamos, portanto, finalizando o segundo bloco do nosso programa e aqui eu quero ressaltar, nós temos ainda o terceiro bloco. Não vai embora não, fique aqui porque nós vamos responder as provas da OAB juntos. Então, aguardo você no próximo bloco. Já voltamos agora com o bloco final. E esse é o bloco mais importante, porque é a aplicação prática daquilo que vimos nos dois primeiros blocos. É o bloco chamado X a questão. X a questão por quê? Porque vamos responder duas questões da OAB. Duas questões relacionadas ao nosso tema do dia, responsabilidade civil do Estado. Eu não quero perder tempo. Geralmente no direito administrativo, as questões são mais gordinhas, são mais pesadas. Então vamos direto para a primeira questão. Lembrando o seguinte, responsabilidade civil, né? Geralmente tem que narrar um dano. Então sempre tem uma historinha nessas perguntas. Vamos ver as histórias. Vai lá, a primeira questão aqui da OAB, ela diz respeito ao Antônio. Antônio, vítima em acidente automobilístico, foi atendido em um hospital da rede pública do município de Mar Azul e, por imperícia do médico que o assistiu, teve amputado 1/3 de sua perna direita. Nessa situação hipotética, respondem pelo dano causado a Antônio, vai lá, alternativa A, o município de Mar Azul e o médico, solidária e objetivamente. Opa! B, o município de Mar Azul, objetivamente. E o médico, regressivamente, em caso de dolo ou culpa. C, o município de Mar Azul, objetivamente. E o médico, subsidiariamente. D de dado. O município de Mar Azul, objetivamente. E o médico, solidária e subjetivamente. Gente, depois da leitura, fiz a leitura completa, porque assim, a resposta não é difícil, né? Com o programa de hoje, você responde, eu acho que isso com o pé nas costas, porque a gente abordou todos esses temas. O médico é um servidor do hospital municipal. O hospital municipal é um órgão. Então, por isso, o órgão não tem responsabilidade civil, o órgão não tem personalidade jurídica, quem responde é a pessoa jurídica de direito que é responsável pelo órgão. Então, obviamente, se foi no hospital, é o município que responde. É óbvio que isso acontece porque está em todas as alternativas que o município responde. Agora, responde de que forma? A primeira questão é o seguinte, ele responde objetivamente ou subjetivamente? É óbvio que ele responde de acordo com o que responde o Estado. O município é ente federado. Então, está lá no artigo 37, parágrafo 6. Pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Ou seja, o médico é agente. Então, quem responde é o município e ele responde nos termos do 37, não nos termos do 37 da Constituição e não do Código Civil. Ou seja, responde objetivamente. Matamos a primeira. Agora, o agente responde como? Pode responder junto? Não, não pode responder junto. Então, já joga fora o solidariamente. Já joga fora. Jogou fora o solidariamente. Não pode responder junto. Responde subsidiariamente?
Também não, porque não é caso do concessionário. Lembra, o subsidiário se aplica ao concessionário. Joga fora também. Então só pode responder de uma forma. O município responde objetivamente e o médico responde regressivamente. Se agiu como? Com dolo ou culpa. Qual é a alternativa que tem isso? Porque você lembra, a ação de regresso precisa ter condenação do município e culpa do agente público. Quando junta esses dois conceitos, acabou. Juntou os dois conceitos, qual a alternativa junta esses dois conceitos? Vamos ver aqui de novo? A alternativa B junta esses dois conceitos. Portanto, a alternativa B de bola é o X da questão. Vou reler a alternativa B de bola. B, o município de Mar Azul objetivamente e o médico regressivamente, em caso de dolo ou culpa. Pronto, fechamos todos os conceitos, então temos aí identificado o X da questão. Professor, a pergunta era difícil? Eu vou falar diferente. A pergunta era difícil para quem não conhecia a responsabilidade civil. Agora, com os dois blocos, tenho certeza absoluta que foi fácil responder. Vamos para o segundo? Vamos lá. O segundo é do Manuel. Manuel estava no interior de um ônibus da concessionária de serviço público municipal, empresa não integrante da administração pública, quando o veículo derrapou em uma curva e capotou. Em razão desse acidente, Manuel sofreu dano material e moral. Nessa situação hipotética, a responsabilidade será a alternativa A. Objetivo e do município, com prazo prescricional de 3 anos, conforme previsto em lei especial. B, subjetiva, e do município, com prazo prescricional de 3 anos, conforme previsto no Código Civil. C, objetiva e da concessionária, com prazo prescricional de 5 anos, conforme previsto em lei especial. E D de dado, subjetiva e da concessionária, com prazo prescricional de 5 anos, conforme previsto no Código Civil. Gente, essa pergunta, eu vou fazer o mesmo mecanismo que eu fiz na primeira. Qual o mecanismo, professor? É um mecanismo de você isolar. Primeiro, é uma concessionária, é uma empresa privada contratada pelo município que está prestando serviço, perfeito? Perfeito, Eduardo, é uma concessionária. Quando a concessionária pega o serviço público, ela acaba assumindo os riscos do serviço público. Então, quem responde, a concessionária ou o município? Resposta, é a concessionária. Quando você responde à concessionária, você acabou de jogar fora 2 alternativas. 2 alternativas já foram embora, só restam mais 2. Agora é saber que lei que aplica. É a lei do direito público ou a lei do direito privado? É a lei do direito, é a lei especial, é a Constituição mais lei especial ou é o Código Civil? Me parece muito simples. Quando se trata de uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, que é o caso da concessionária de ônibus, você está falando de direito público. Então, qual é a responsabilidade que se aplica? É a responsabilidade da Constituição Federal, portanto, ela é objetiva, ela é mais severa, ela é objetiva. E o prazo, é o prazo do Código Civil? Não, não é 3 anos, é 5 anos previsto em lei especial. Vamos ver que alternativa cabe essa resposta? Então vamos lá. Aqui, lendo as alternativas, eu tenho que isso que a gente acabou de conversar se enquadra perfeitamente na alternativa C. A responsabilidade será objetiva e da concessionária, com prazo prescricional de 5 anos, conforme previsto em lei especial. Gente, com isso, nós identificamos o X da questão dessa segunda pergunta. O X da questão é a alternativa C. Portanto, me sinto aqui com missão cumprida. Eu acho que os 2 primeiros blocos mataram a pau a prova da OAB. Próxima prova da OAB, você vai fazer, tenho quase certeza absoluta, com a maior tranquilidade, com base nesses 2 primeiros blocos. Diante disso, não tem por onde, a não ser encerrar este programa com esse sentimento gostoso, esse sentimento de missão cumprida. Eu espero que vocês tenham gostado do programa e vou deixar um grande abraço para todos. Deixo aqui o meu abraço com uma posição já. Espero revê-los em breve num próximo programa. Muito obrigado.